Sejam todos bem-vindos. Que Deus fale ao seu coração. Antes de você sentar, abra sua Bíblia, essa que está aí no escaninho, é a versão que eu vou usar. Apocalipse, capítulo 11. Finalmente, a sétima trombeta, finalmente, o terceiro ai. E a coisa está esquentando. A primeira parte do capítulo 11 nos mostra que a igreja de Cristo é selada para que seja testemunha leal e totalmente verdadeira do Evangelho em todo o tempo. A igreja tem pregado o Evangelho por todo o mundo ao longo desses 2000 e pouquinhos anos. O ministério profético de João, portanto, passa a ser um ministério daquele que entrega a mensagem, uma vez que ele foi comissionado no capítulo 10. No capítulo 11, ele já é aquele que entrega a mensagem e a igreja passa a ser o foco. Essa mensagem diz respeito ao juízo que vai se estabelecer sobre todo aquele que rejeita a pregação do Evangelho ao longo da história da redenção, porque o Evangelho aponta diretamente para Cristo, e uma vez que haja a rejeição do Evangelho, há também a rejeição do próprio Cristo. Esses não somente rejeitam o testemunho da perseverança que eles sequer têm, como a própria mensagem que poderia ser a mensagem da salvação. E aqui não entramos na questão da eleição. Essa é uma outra questão, uma outra doutrina. O fato é que aquele que rejeita, mesmo não sendo eleito para a salvação, rejeitou por seus próprios impulsos, por sua própria humanidade. Nós estamos agora vendo uma resposta direta da palavra de Deus e do juízo do Senhor, que começa a se mostrar cada vez mais iminente, conforme andamos no livro de Apocalipse. Aqueles servos do Senhor que tinham pedido vingança, Senhor, até quando? Eles começam agora a receber a resposta direta do Senhor. Nós vimos isso lá no capítulo 6, nós vimos também no capítulo 8, e agora eles começam a ser ouvidos diretamente. Porque aquilo que as trombetas simbolizam, as 6 que já lemos e aqui leremos hoje, aqui vamos refletir hoje, e embora nós tenhamos lido numa sequência as 6 e hoje a 7ª trombeta, é importante nós sabermos que todos os eventos são concomitantes e simultâneos. O Senhor nos mostra, pela revelação dada a João, uma sequência, primeira, segunda, terceira. Isso é algo didático da parte de Deus para nós, que somos profunda e extremamente limitados. Mas todos esses episódios são concomitantes, são simultâneos. E agora algo se torna explícito. E eu vou confessar a vocês que essa passagem do capítulo 11 é bastante complexa. Nas pregações de Apocalipse deste ano, talvez até agora essa tenha sido a mais complexa para estudarmos. Demanda bastante tempo, bastante reflexão e oração também, é claro. Os primeiros 2 versículos do capítulo 11 tratam do santuário e do altar. É um introito. João nos faz entrar nesse meandro ao qual ele quer nos inserir. Essa abertura do capítulo traz em si uma metáfora ou até um texto ligeiramente parabólico, vamos dizer assim. Ele é metafórico, quando João é instado a medir o santuário. E a medida que se fala aqui no texto é uma medida física. Embora seja uma revelação, embora seja um elemento transcendente, mas ele recebe a ordem para fazer uma medida, uma medição. É como se ele pegasse uma trena e fosse medir. E ele mede isso com a medida do tempo, com as cânulas, né, que se usavam para isso, que daí também nós temos a denominação de cânon. Cânon por causa da medida com que foi trazida a Escritura até nós. A interpretação que nos parece mais aceitável, há várias delas, mas aquela que nos parece mais aceitável, é a que diz que se trata de uma explicação figurada que vê o santuário de Deus como a própria igreja em adoração. Isso se encaixa num contexto mais amplo do Apocalipse. Quando nós pegamos essa perspectiva e a colocamos em comparação com o Apocalipse, nós vamos ver isso, porque de modo
repetido ao longo desse texto, nós vamos ver de modo consistente diversas figuras que apontam para o simbolismo da adoração perante o Senhor. Esse trecho, que vai até o versículo 13, que é a primeira parte toda do capítulo, é profundamente simbólico. Nós sabemos que todo o texto de Apocalipse é simbólico, mas esse trecho inicial é profundamente simbólico e faz com que nós precisemos prestar bastante atenção nos símbolos. Alguns deles nós já vimos nos sermões anteriores e vamos revê-los hoje. Nós lemos aqui, por exemplo, no começo ainda da leitura, a respeito de 1260 dias, depois nós lemos 42 meses. Tudo isso é a mesma coisa. Se você fizer a conta, é a mesma coisa. Tá? É o famoso 6 por meia dúzia. Mas existe uma razão simbológica para isso que nós vamos ver adiante. Nós vamos ver duas testemunhas, mais símbolos. Nós vamos ver 7.000 pessoas morrendo. Por que 7.000? Por que não 10.000? Por que não 20.000? Por que não 50.000? Esses 7.000 representam 10% de uma cidade. Ou seja, havia uma cidade, na revelação que João recebe, por meio de visão, uma cidade que tinha 70.000 habitantes, porque 7.000 morreram e 7.000 são 10%. É uma numerologia que, se a gente ficar agarrada a ela, a gente não vai chegar ao sumo do ensinamento do Senhor. A gente fica rodando nesses números. Mas eles, nem por isso, deixam de ser importantes. A linguagem apocalíptica tem como características básicas, uma delas, primárias, o uso muito crítico, muito criterioso de símbolos, de números, de remissões. Coisas que nós estamos vendo no capítulo 11 apareceram para nós no capítulo 1, apareceram para nós no capítulo 3. São coisas que se repetem porque, como eu falei para vocês no início dessa série, o texto apocalíptico é um texto elíptico e repetitivo. E cada vez que uma nova elipse vem, recomeça a história e no final dessa recontação de história existe uma ampliação. Começa e no final amplia. Começa e no final amplia. E ao longo de algumas rodadas nós vamos ter a história completa sendo narrada. Bom, nós tivemos um interlúdio, assim como tínhamos tido antes. Porque quando nós terminamos a sexta trombeta, no capítulo 9, nós tivemos um parêntese aberto, nós chamamos de interlúdio, que aí nós vimos o livrinho, o anjo com um livrinho, nós vimos elementos que fazem com que nós imaginemos por que será que Deus deu esse intervalo. Lá atrás, nós tivemos a mesma figura, a mesma programação de informações para nós. Mas esse interlúdio ele é dividido em duas partes, porque depois do anjo e do livrinho nós temos as duas testemunhas, e somente então, a partir do versículo 15, é que nós voltamos para o final do capítulo 9, onde tínhamos a sexta e agora teremos a sétima trombeta. Isso deve ser compreendido como uma resposta direta àquilo que nós vimos no capítulo 9, versículo 20 e 21. O resto da humanidade, isto é, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, esse é o segundo ai, que já era muito pior do que o primeiro. Já estamos ali entrando numa situação difícil, porque lá atrás, no capítulo 8, no último versículo do capítulo, na parte B, está assim: ai, ai, ai dos que moram sobre a terra, por causa do som das outras trombetas que os 3 anjos ainda vão tocar. Vimos a primeira e a segunda, e hoje será a terceira. Versículo 20 e 21 do capítulo 9 nos apontam para o que acontece no capítulo 11, particularmente a sétima trombeta. Bom, seres sendo comissionados para fazer um julgamento divino, algo que parte do próprio ato de profetizar, mas particularmente, e aqui há um dado muito curioso, o que deflagra o juízo não é o momento da declaração do juízo. O que deflagra o juízo é o testemunho prévio que não foi ouvido. Deu para entender?
Quando uma pessoa chega até o tribunal, os advogados de plantão aí me corrijam se eu estiver errado. Quando uma pessoa chega ao tribunal, não é no tribunal que ela vai cometer as injúrias e os crimes. Ela chega ao tribunal exatamente porque já cometeu injúrias e crimes. Quando as pessoas abatidas pela ira de Deus se apresentarem diante do julgamento do Senhor, é porque elas já cometeram aquilo que as conduziu até o juízo final. E a Bíblia é muito clara, nós temos visto isso em todos os capítulos do Apocalipse. O testemunho do Senhor tem sido proferido fielmente por sua igreja, tem sido proferido fielmente pelos santos ao longo da história da redenção. O recusar isso é que vai conduzir pessoas até perante o trono de Deus para serem julgadas e condenadas pela eternidade. Não é o que elas vão fazer, é o que elas já fizeram. E isso fica bastante evidente, porque o que é chamado para profeta, muitas vezes a ele é dito: eu chamo você para profetizar, mas não se preocupe, porque você vai falar e ninguém vai querer ouvir. Você já ouviu isso? Já leu isso na Bíblia? E não é a situação da igreja nos dias atuais? A igreja fala, a igreja prega, e uma infinidade de pessoas simplesmente tapa os seus ouvidos. A todos esses que negam o chamado do Evangelho, do Santo Evangelho do Senhor, a todos eles é reservado o juízo no final dos tempos. É disso que está tratando o livro de Apocalipse. Em boa parte dele é disso que está tratando também este capítulo. João recebe ordem de medir o santuário de Deus, o altar e os adoradores. Ele recebe ordem de medir 3 coisas: o santuário, o altar e os próprios adoradores dentro do altar, que é uma coisa peculiar. Por que João foi chamado para medir gente? E não é a estatura das pessoas, mas é medir o coletivo dessas pessoas. Alguma coisa está aqui em jogo. Ao mesmo tempo, ele recebe ordem de não medir o que está do lado de fora, de não medir o átrio exterior. Isso aqui é uma referência direta a Ezequiel, nos capítulos 40 até o 42. Nós temos oscilado em referências diretas aqui entre Daniel e Ezequiel, por vezes chegando a Jeremias, mas principalmente Daniel e Ezequiel. João bebeu claramente nas fontes desses profetas do passado para deixar a mensagem que ele estava recebendo como revelação da parte de Deus. Lembrando a vocês que o ato inspirador para a escrita da palavra de Deus não é mediúnico, tá? As pessoas continuavam tendo razão, continuavam sabendo o que faziam, continuavam argumentando a sua escrita. Era o conceito que era inspirado. E, portanto, a palavra é inspirada porque o Senhor a inspirou. Mas a escrita de Paulo é bem diferente da escrita de Tiago. E por aí vai. Isaías escreveu diferente do que Davi escrevia. Cada um tem o seu traço de cultura, de conhecimento do seu tempo e da própria estrutura textual que estavam habituados a escrever. No entanto, a inspiração era uma só, do próprio Espírito. E agora, o Senhor está inspirando a que ele escreva e ele se vale da sua experiência. Ele era um hebreu de natureza e ele conhecia muito bem o texto veterotestamentário. A medição tem uma relação direta com a grandeza do templo final, o templo escatológico de Deus, que vai substituir aquele que foi destruído quando da invasão da Babilônia. Muito provavelmente João também tinha em vista o contexto maior do próprio Ezequiel. E por isso, com a narrativa daquela história, ele agora conta aquilo que ele estava recebendo de revelação. Lá em Ezequiel, nós vamos ver a morte dos idólatras. Capítulo 9. Nós vamos ver a glória do Senhor que sai do templo corrompido, abandona o templo corrompido. A falsa religião cristã é abandonada pelo Espírito do Senhor. Isso nós já vemos lá em Ezequiel, capítulo 10. E somente no capítulo 37, o famoso capítulo onde temos o vale de ossos secos, você deve se lembrar da história, somente no capítulo 37 de Ezequiel é que Israel volta à vida. Naquela visão simbológica em que o Senhor dá vida ao povo que estava morto. Tão morto que os ossos estavam até secos. Ao final, Ezequiel tem a visão escatológica do próprio templo.
capítulo 40 até o capítulo 48. Tudo isso é retratado de modo direto, usando essas figuras de modo direto pelo próprio João, aqui em Apocalipse 11. Nós vemos aqui a multidão dos santos, contada lá no capítulo 7, medida no capítulo 11. E nós vamos encaixando as peças no Apocalipse. E essa multidão dos santos está adorando na igreja de Cristo em qualquer lugar, em qualquer época. Quem fala disso? João, o próprio. Lá no capítulo 4, versículo 21 a 24 do seu evangelho, ele fala a respeito disso. Quando Jesus revela que a adoração se dá, vocês lembram de João capítulo 4, o encontro de Jesus com a mulher samaritana, e Jesus lá vai dizer que a verdadeira adoração vai se dar àqueles que adoram em espírito e em verdade. Isso transpõe eras, isso transpõe limitadores físicos, isso transpõe línguas, isso transpõe quaisquer outros elementos. Em espírito e em verdade. Esses são os adoradores que o Senhor busca. E essa é a adoração verdadeira que é devida ao Senhor. E aqui nós vemos que Deus faz uma clara divisão entre os santos que o adoram em espírito e em verdade, essa é a conexão, e as pessoas que o adoram com a boca, sem que o seu espírito o esteja adorando de modo verdadeiro. Como é que nós vemos isso? João, pega uma medida, mede o santuário, mede o altar, mede o povo que está lá me adorando, mas não mede quem está no átrio exterior. O átrio externo servia também para adorar a Deus. Pessoas que não podiam ir para o átrio interior. Mas o que fica claro aqui no texto de João, no Apocalipse 11, é que aqueles que estavam do lado de fora não o adoravam como aqueles que estavam do lado de dentro. Foi o Senhor Jesus quem disse que nós viveríamos esse tempo inteiro da igreja, convivendo lado a lado, o trigo com o joio. Há gente que está nas igrejas, que adora o Senhor como o Senhor quer ser adorado. Há gente que está nas igrejas, parece crente, anda que nem crente, fala que nem crente. Tem cacoete de crente. O que mais? Tudo de crente, mas não é crente. Porque se não o adorarmos de modo real, verdadeiro, em espírito e em verdade, não há adoração. Nós podemos ver a forma, nós podemos ver o que está do lado de fora. Eu aqui estou vendo vocês me olhando, eu vejo olhos me vendo, vejo pessoas atentas, mas eu não sei onde é que está a sua cabeça. Eu não sei se o seu disjuntor já foi desligado. Eu não tenho poder para isso. E graças ao bom Deus por isso. Compete ao Senhor isso, mas o fato é que vai chegar um tempo que Ele próprio vai dizer, esse é joio e esse é trigo. Como aqui, simbolicamente, Ele está dizendo, mede os verdadeiros, mas não mede os falsos. Deixe os falsos do lado de fora. Jesus observa que o povo de Deus entra pelas portas da cidade santa. Isso vai aparecer lá no capítulo 22. Mas aqueles que são impuros vão ficar do lado de fora. 22:14 e 22:15. Há uma relação íntima ao longo de todo o texto de Apocalipse. Isso aqui fica mais claro lendo o capítulo 22, que já é o grande finale da obra. Vamos chegar lá, se Deus quiser. Quando a gente passa do versículo 3, nós vemos o poder das duas testemunhas que aparecem entre o 3 e o 6. Nós temos aí um monte de interpretações também, algumas são até pouco críveis, mas gente foi... Por exemplo, Tertuliano disse que era Enoque e Elias. Vitorino, um outro do passado, disse que era Jeremias e Elias. Tem gente que diz que é o Antigo e o Novo Testamento. Um outro pensador chamado Munk disse que era Pedro e Paulo. Então, o pessoal ao longo da história foi chutando quem eram aquelas duas testemunhas. Mas eu prefiro, como um pensador reformado, eu prefiro manter
o elemento simbólico, que é como nós tivemos. Não tem porquê eu tratar o capítulo 10 como simbólico, o capítulo 11 como literal, ou tentar alguma coisa dessa natureza. Eu tenho que ter coerência naquilo que é o meu postulado de pensamento. Eu aplico as duas testemunhas à própria igreja. É a igreja que prega, é a igreja que testemunha, não é a igreja que testemunha ao mundo, não é ela que testifica para que o mundo se arrependa. Precisamos se dirigir a todos os povos, tribos, línguas e nações, como está no versículo 9. Quem é que recebeu a ordem de pregar a toda essa natureza de grupos, povos, línguas, tribos e nações? Foi a igreja que recebeu essa ordem. Nós sabemos que Jesus envia, inicialmente, as suas testemunhas em duplas. Está lá em Marcos 6, 7, um exemplo para você. Isso se transforma depois numa prática na própria era apostólica, porque eles iam de 2 em 2, como Pedro e João aparecem lá em Atos capítulo 3, versículo 1. A prática que eles viram Jesus fazendo, eles próprios prosseguem com isso. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, a gente vê, por exemplo, a prática de não se levar a uma sentença da justiça algo que não fosse testemunhado por pelo menos duas pessoas. Duas testemunhas. Quando chegamos ao Novo Testamento, isso você pode ver em Deuteronômio 17 e outros lugares também. A disciplina da igreja foi estabelecida como um princípio a partir do qual você não pode acusar ninguém sem ter pelo menos duas testemunhas. Então, esse princípio de testemunha dupla é algo que permeia toda a Escritura. Isso não foi inventado por João. Isso não aparece aqui pela primeira vez. Isso é algo que está na Bíblia inteira. E aqui nós vemos a ideia da igreja remanescente, aquela que é fiel e que dá testemunho. E o fato de haver uma menção a elementos do Antigo Testamento, nós temos aqui o candelabro, nós temos as duas oliveiras. As duas oliveiras aparecem lá no texto de Zacarias, que é também um texto profundamente escatológico, se você ler com cuidado. Então, essas oliveiras e esse candelabro só vão nos reforçar a ideia. Por quê? O óleo da oliva, quando era colocado no candelabro, servia para espalhar a luz e mitigar as trevas. Quem é que foi chamado para ser luz? Senão a igreja com a pregação do evangelho? Vós sois sal e... Ora, é a igreja. Zacarias também identifica as duas oliveiras como servos ungidos que servem ao Senhor de toda a terra. O próprio Zacarias faz isso. E o tempo de autoridade da igreja, aí sim aparecem aqueles dias. Esse é o tempo que foi dado à igreja, é o tempo da igreja para que ela desenvolva o seu ministério e atenda à ordem do Senhor. É o período que vai da grande comissão até a consumação. Vai do nascimento da igreja, conforme nós entendemos, no primeiro século, até o fim dos tempos. Mateus 28 fala do fim. O Senhor estará conosco, a igreja, até o fim, até a consumação dos tempos. Então, existem várias terminologias ao longo da Bíblia que nos permitem pensar dessa maneira. Essas duas testemunhas vão morrer, e isso está lá a partir do versículo 10. Porque a partir daqui nós entramos no quadro do fim dos tempos. Estamos entrando nesse quadro. Exatamente quando o papel de testemunha da igreja tivesse concluído. A igreja para de testemunhar, existe um colapso na percepção do tempo e nós entramos no final de tudo. Isso vai acontecer com a sétima trombeta, que eu falei para vocês, é tudo concomitante. Tá? Nós estamos indo passo a passo. Isso é que nem a ordem da salvação. A gente vai estudando uma coisa depois da outra, porque senão a gente não entende, mas acontece quase tudo junto. A igreja parecerá ter sido derrotada. E essa fala ele vai buscar em Mateus, capítulo 24, de 9 até 22. E a situação vai parecer sem solução. A igreja vai colapsar, ela vai morrer. E é o que simbolicamente aparece aqui para nós. É aí que haverá
Estou lendo agora Mateus 24, 21 a 22. Haverá grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora e nunca jamais haverá. Jesus, após falar isso, ele completa dizendo que não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. E é nesse tempo que João, lá em Apocalipse, diz que a besta vencerá e matará as testemunhas. Versículo 7. E ele descreve esse episódio com as mesmas ideias, quase com as mesmas palavras de Daniel, no seu capítulo 7. Porque lá, simbolicamente, ele trata por chifre. E ele diz que um chifre fazia guerra contra os santos e estava vencendo. Os santos pareciam perder em Daniel 7, assim como a igreja parecia morrer em Apocalipse 11. Estamos num drama cósmico nessa revelação. Deixar os corpos insepultos. Você sabe o que é deixar um corpo sem sepultura? Você sabe o que isso quer dizer? É a negação de qualquer princípio de honra, é a total humilhação, é o apagar de qualquer memória, é a execração pública de alguém. É por isso que na antiguidade o sujeito ia lá, fazia guerra, matava o rei inimigo e pendurava o rei e não deixava que ele fosse, o rei já morto, não deixava que ele fosse sepultado. Vergonha pública. E o que nós vemos aqui é que aqueles que se levantam contra a igreja, pensando tê-la findado, exterminado, querem humilhá-la até as últimas consequências, coisa que nós já começamos a viver na nossa terra. Mas o que nós vivemos não é nada parecido com o que ainda está reservado, que é isso que João descreve. É algo que está em consonância absoluta com Hebreus 6,6, demonstrando que a grande cidade, esse lugar, esse ambiente, é o lugar onde as pessoas que vivem de maneira contrária à vontade de Deus crucificaram e continuam crucificando, pelo menos na sua ideia, novamente a memória do nosso Senhor. E com isso achincalham a igreja, porque a igreja representa o Senhor. A alegria e as festas por causa da morte das testemunhas é porque esses dois profetas atormentaram os que vivem sobre a terra. Atormentaram como? Eles eram perturbadores? Não. Se você diz para o pecador que ele está em pecado, se você diz para o adúltero, isso ofende Deus, se você diz para o mentiroso, isso é abominação, se você diz para as pessoas que o pecado delas é uma abominação a Deus, você perturba essas pessoas. É isso. A igreja tem um papel, que é perturbar as pessoas. Obviamente, você entende o que eu falo. Não é para a gente ser chato. Tem um monte de crente chato. Não é isso que eu estou dizendo para você ser. Não seja chato. Mas seja fiel à pregação da palavra, sabendo que por causa dela, a pregação da palavra vai tocar em dois tipos de coração. A pregação da palavra vai incomodar o pecador em qualquer nível, mas o pecador que foi escolhido pelo Senhor, ele vai ser quebrado pelo poder do Espírito Santo e vai olhar, vai ter os olhos abertos e vai enxergar a cruz. Os outros tantos vão ser perturbados, seus olhos não serão abertos e vão se tornar inimigos da cruz. É simples desse jeito. Exatamente os dois grupos sobre os quais João fala aqui, lá no final de tudo. João não fala muito da razão dessa ressurreição, que ele começa a falar a partir do versículo 11. Morrer pela mão dos ímpios, ser ressuscitado, né, parece algo que está meio fora ali da história, mas na verdade tem uma sequência. É a mesma fraseologia lá de Ezequiel 37. Aquela do vale de ossos secos. O João pega a mesma fraseologia. Lá em Ezequiel 36, um capítulo antes, versículo 26 e 27, nós lemos assim: eu lhes darei um coração novo. Isso foi antes de ressuscitar aquele monte de ossos. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito
e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. E nós podemos perceber a intensa semelhança com tudo isso que João está falando, não só com Ezequiel, mas também com a fala de Paulo, lá em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, onde nós lemos assim: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens. As nuvens aparecem aqui em Apocalipse 11 de novo. Arrebatados entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Estar entre nuvens é estar sendo levado em meio à glória do próprio Deus. As nuvens são a representação prática da glória, da honra, do poder, principalmente da glória do Senhor. Quando a glória do Senhor encheu o templo, ele fez isso pela nuvem. Quando o Senhor ascendeu aos céus, ele foi em meio à sua glória, já glorificado, indo para o seu lugar de origem. Foi entre as nuvens. As nuvens encheram o monte da transfiguração, a glória do Senhor se manifestava ali. A mensagem é clara nesse lugar. Porque no meio desse terremoto todo, que vai aparecer lá no final, que é uma teofania final, o que nós vemos é que ainda há tempo de salvação. Quando nós lemos isso aqui em 2024, quando nada disso ainda aconteceu como elemento final do juízo, é porque o Senhor está dizendo, vai acontecer, mas como não aconteceu ainda, você recebe hoje o alerta, tome uma posição. Vai chover, mas a arca ainda está aqui. Se você entrar, você não vai morrer afogado. Essa é a ideia da proclamação do juízo, é que haja arrependimento antes da consumação. A igreja hoje continua dizendo, Jesus vai voltar. Tem um céu, tem um inferno. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Ninguém acreditava em Noé, ninguém acredita na igreja. Essa é a correlação. Enquanto a igreja proclama a palavra, há tempo para a salvação. Mas quando as testemunhas vão para o céu, quando elas ascendem ao céu, a mensagem delas não é mais ouvida. A igreja um dia vai deixar de ser ouvida. A oportunidade de arrependimento se esgota, porque sem o poder da palavra não pode mais haver conversão, até porque a porta terá sido fechada. E aí chegamos à 7ª trombeta. É o terceiro ai. Aquele que tinha sido descrito lá no finalzinho do capítulo 8, que eu li para vocês lá atrás. Passaram o primeiro e o segundo ais. O primeiro ai se deu no auge da 5ª trombeta. Nós vemos isso lá em 9:3. O segundo ai tem o seu auge na terrível descrição da 6ª trombeta e se estende até agora, guardando o interlúdio que nós falamos que houve, mas até agora veio o segundo ai. E o terceiro ai é a própria 7ª trombeta, que pode ir até o capítulo 16, com os grandes flagelos que vão ser descritos lá naquele capítulo. Finalmente terminou agora o interlúdio. Aqui no capítulo 14, passou o segundo ai, e eis que sem demora vem o terceiro ai. Agora fechou o parêntese. E voltamos para as trombetas. A pior delas, a mais intensa, porque eram ai, ai, ai. A coisa vai piorar. Essa é a pior delas. Tem muita semelhança aqui com o 7º selo, com a 7ª taça. Tem muita semelhança guardada, até porque eu falei para vocês que isso é cíclico e repetitivo, a fim de que entendamos bem. Mas a cena volta para o céu. Eu falei para vocês, toda vez que tem uma doxologia, toda vez que tem uma adoração explícita, a cena volta para o céu. E aqui todo mundo volta para o céu. João para de ver aquela revelação do templo sendo medido, das testemunhas, da morte, da ressurreição, da ascensão,
ele tem um clique e ele volta para o céu. A visão dele volta para o céu. E, imediatamente, o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes. E ali começa a primeira doxologia, curta. Os 3 episódios, a trombeta, do selo e da taça, estão no seu lance final. E nos oferece informações preciosas sobre o final dos tempos. Eu já adverti vocês, eu não estou aqui dando estudo de escatologia. Estou pregando expositivamente Apocalipse. Estudo de escatologia, quinta-feira à noite, tá bom? Hoje é pregação expositiva. Então, é só para você não confundir e pensar que a gente está entrando por um processo, embora a doutrina seja subjacente, mas nós queremos ver o que o texto nos diz também hoje. Há diferenças também entre eles. O sétimo selo anuncia as 7 trombetas. A 7ª trombeta vai nos mostrar uma vitória. E a 7ª taça vai mostrar o flagelo final, que é sem igual. Isso vai acontecer lá no capítulo 16. Por isso que eu falei que é possível que o terceiro ai comece na 5ª trombeta e vá até o final dos flagelos do capítulo 16. O trecho é dividido em 3 partes. No versículo 15, João dá a cena introdutória, que é o soar da trombeta. Ele avisa, a trombeta soa. Essa é a cena inicial, a primeira delas. Depois, os versículos 16 até 18 apresentam a resposta dos 24 anciãos. Aquela doxologia que nós lemos está nesse trecho. Nós lemos juntos. E o versículo 29, que vai lembrar ao leitor, vai nos lembrar que essa ainda não é a visão do fim. Ela é dramática, ela é terrível, mas ainda não é o fim. O fim ainda vai ser mostrado. 2 coisas também são avistadas no céu nesse momento: o santuário de Deus e a Arca da Aliança. João tinha medido o santuário da igreja, mas quando ele chega ao céu, lá também tem um santuário. Se na terra ele tinha visto um altar, agora no céu ele vê a Arca da Aliança, que não é aquela dos adventistas, tá? É outra. Aqui é símbolo. Também aparece no final desse trecho a manifestação teofânica da própria natureza. Uma teofania de grandes proporções que acontece aqui, que nos lembra muita coisa. O capítulo 19 de Êxodo, quando Moisés sobe ao monte para receber pela primeira vez, a lei do Senhor, as tábuas da lei, e nós vemos uma verdadeira hecatombe de elementos da natureza em convulsão por causa da presença da glória de Deus. E nós sabemos que aquilo é uma exposição teofânica do próprio Deus, algo que ele está fazendo aqui agora e já fez em outros trechos do Apocalipse que nós já estudamos até aqui. Essa 7ª trombeta marca o começo do fim de toda a história, enquanto que o fim vai sendo antecipado pelas vozes fortes que, de fato, declaram uma dimensão astronômica de tudo isso. É a dimensão do já e do ainda não, que nós estamos tão familiarizados, que se estabelece dentro do reino do próprio Deus. Coisas que nós já vivemos pela fé, mas que ainda não vivemos no exercício prático da nossa vida. Somos salvos porque cremos no poder da salvação e no chamamento eficaz do Senhor, mas ainda não experimentamos a salvação plena que experimentaremos um dia na glória eterna. Já e ainda não. Esses anciãos se prostram em adoração. Vão se prostrar diante do Deus eterno, num culto que é perfeito, é diferente do nosso culto aqui. Nosso culto tem imperfeições. Nós divagamos. Sentados numa igreja, ouvindo a boa palavra do Senhor, somos capazes de pecar em pensamento. Vai chegar um tempo que o culto vai ser perfeito. Esses anciãos estão em culto perfeito. Eles estão diante do Deus Todo-Poderoso.
Eles não têm como pecar. E vai chegar um tempo em que nós não teremos mais como pecar. Nós estaremos diante do Senhor, ao redor do seu trono, sendo acolhidos por Ele para que, ao longo de toda a eternidade, possamos desfrutar de algo que hoje ainda não podemos. Isso aqui marca o começo disso. Isso aqui nos introduz no final dessa história em que vivemos, para que vivamos depois o início de uma nova história que vai se desenrolar por toda a eternidade. Eles têm motivos de ação de graças. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras. Eles têm motivos de ação de graça. E nesse tempo em que eles são gratos a Deus, adoram o Senhor, nós vemos que a fúria, que é aquela ação irada das nações contra o próprio Deus, ela chegou, se manifestou contra a igreja, de modo intempestivo, de modo ilimitado, a ponto de a visão mostrar as testemunhas sendo mortas. No entanto, a resposta para tudo isso, foi a ira justa e santa do próprio Deus contra essa fúria das nações, que é a resposta que o nosso Deus santo e perfeito tem contra toda ação de pecado. E vai chegar um tempo que essa ação se tornará irreversível. Porque, como nós falamos, o tempo terá se concluído, a igreja não será mais testemunhal. E o que vem depois é o juízo do Senhor. Existe uma referência clara que é a desobediência primária do homem em relação à natureza que lhe foi confiada. Lá em Gênesis 1, 28, Deus abençoa e diz ao ser humano recém-criado, ainda sem pecado, ele ainda não tinha caído: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Domínio e sujeição. Obviamente que a gente faz essas coisas erradas por causa do pecado. Mas nem por causa do pecado Deus aboliu essa ordem dada ao ser humano. Mas após o pecado, Deus depura a raça humana através do dilúvio. E depois de fazer isso, Deus amplia a sua ordem. É interessante que, ao invés de Deus limitar a ordem pré-pecado, ele amplia a ordem. Nesse momento, após o dilúvio, o dilúvio secou, Noé e sua família já estão instalados. O Senhor chega para Noé e fala para ele o seguinte: Deus abençoa Noé e seus filhos e fala para ele o seguinte: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra. Todos os animais da terra e todas as aves dos céus terão medo e pavor de vocês. Tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar serão entregues nas mãos de vocês. Tudo o que se move e vive servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei a erva verde, agora lhes dou todas as coisas. Quando Deus amplia essa ordem, Ele entrega ainda mais os elementos criados em nossas mãos. Mas isso aumenta exponencialmente a responsabilidade do homem. Nós falhamos em tudo isso. Lá em Gênesis, o Senhor era claro: olha, vocês vão pegar tudo que a natureza produz, toda a erva, todo fruto, vão comer. Quando chega lá em Gênesis 9, ele vai dizer: olha, eu tinha dado para vocês a erva, os frutos, mas agora eu também dou os animais para vocês comerem. Gente, isso aumenta muito a nossa responsabilidade, porque nós precisamos saber quais são os limites éticos para tratar com tudo isso. Qual é o nosso problema? É o pecado. Porque a nossa ética se corrompe junto com a natureza pecaminosa. De um ponto de vista bíblico,
A terra não existe para si mesma. A terra existe como se fosse um santuário, no qual nós deveríamos viver sob a sombra de Deus e para a glória de Deus. Governo direto do Senhor. Mas nós queremos o governo para nós. Nós profanamos tudo isso com a queda. Amém? Breves conclusões e aplicações ao final. A primeira delas é que a igreja pode e precisa testemunhar ao mundo, o tempo todo, de modo fiel, com poder e com confiança. A igreja precisa cumprir a grande comissão que foi deixada pelo Senhor. Quem esteve aqui na EBD hoje sabe que eu falei um pouquinho disso. Nós aqui na nossa igreja precisamos cumprir a comissão do Senhor de ir e pregar o Evangelho, a fim de sermos contados entre aqueles que são fiéis ao Senhor. A gente não pode escolher o que vai obedecer. É uma ordem. Não nos foi dada autoridade para escolher na Escritura o que a gente gosta ou não gosta, o que a gente quer ou não quer, o que a gente pretende fazer ou vai deixar para depois. Ordem é para ser cumprida, ainda mais se for ordem de Deus. Mas a fidelidade tem um preço muito alto a ser pago, e aqui, Apocalipse, talvez seja um dos textos que mais nos adverte sobre isso. Nós recebemos ordem para sermos fiéis ao Senhor, mas ao mesmo tempo recebemos o aviso: vocês precisam ser fiéis, sejam fiéis. Mas quando vocês forem fiéis, vocês vão ser perseguidos. O Senhor não escondeu isso da gente. Ele não escondeu nada de nós. A questão é que essa fidelidade tem um preço alto e muitas vezes ao longo da história custou o sangue dos santos do Senhor. A ideia não é se isso vai acontecer. A ideia é quando isso vai acontecer. E a pergunta a fazer ao nosso coração é se realmente nós estaremos prontos para chegar ao limite do nosso testemunho. Meus irmãos, ninguém aqui foi provado até o limite do testemunho, nem eu, nem vocês. Ninguém. Nós passamos a vida tergiversando a respeito da possibilidade de. Ninguém aqui esteve ajoelhado com alguém puxando a sua jugular com uma faca, dizendo negue o seu Cristo. Ninguém aqui passou por isso. Nós sabemos de gente que passou por isso. E nos choca. 30 segundos depois de você ter se chocado com a imagem, você já está pensando no filme que você vai ver depois. Que a nossa mente, vendo coisas distantes, ela não sente a dor do outro. A pergunta é, será que eu vou ser fiel diante de algo contundente? O que eu vou dizer para vocês: a enorme maioria da crentaiada tem negado o Senhor sem faca no pescoço. Nós negamos o Senhor pelas coisas mais estapafúrdias da nossa vida. Sabemos muito de teologia. E graças ao bom Deus estamos numa igreja que faz isso. Nossos filhos já crescem sabendo teologia aqui. Mas qual tem sido a prática da nossa vida? É uma pergunta. Qual é o limite do nosso testemunho? É uma pergunta. E ela deve ser retórica ao seu próprio coração, não ao meu. Porque Deus é aquele que sonda o que está lá dentro. E quando você responder, o Senhor já sabe antes qual é a resposta. Que a gente pode tentar se enganar, mas o Senhor não é enganado. Segunda coisa, que o dia do Senhor está chegando. Seu juízo santo e justo vai acontecer. Não há como não acontecer o juízo do Senhor, ele vai acontecer. Depois do dia vem a noite. Depois da história, da redenção, vem o juízo. Os grandes deste mundo ainda estão vivendo, até hoje, com um tempo que não pertence a eles. É tempo de Deus, que é outorgado para que a gente viva. A nossa vida é uma outorga de Deus.
Se o Senhor retirar o fôlego de nós, a gente para. Não é assim que funciona? Os grandes deste mundo vivem um tempo que não lhes pertence. Pertence ao Senhor. E eles estão usando de um poder que não é deles. É do próprio Deus. E com isso eles usurpam coisas que não são deles, são de Deus. Uma coisa é alguém roubar o que é meu, outra coisa é alguém usurpar o que é de Deus. Deu para entender? Cristo retornará e ele vai reivindicar este mundo dos ímpios que o rejeitaram e que estão usurpando o tempo e o poder que pertencem a Deus. Isso não vai ser bonito de ver, não. Ainda bem que a gente vai entrar por uma porta e isso vai acontecer pela outra. A terceira reflexão é que a esperança do povo de Deus está no fato de que Jesus vai vencer definitivamente, essa é a promessa. E que Jesus jamais se esquecerá dos santos, porque ele morreu por eles, ele morreu por nós, ele não se esquece de nenhum de nós. Eu falei no começo do culto, ele vai tratar de nós pelo que nós precisamos individualmente. Jesus, o Senhor não joga um lote de coisa aqui, sabe, que nem aquela brincadeira, eu vou jogar a bala Juquinha, quem conseguir pega. Não é isso. O Senhor conhece o coração da Leidiane, da Alice, da Nelly, do Átila. Ele conhece o coração e ele fala aquilo que nós precisamos. Esse é um mistério do testemunho, da ação do Espírito Santo no nosso coração. E nós sabemos que ele não vai se esquecer de nós, nenhum de nós. Nosso nome foi pregado na cruz. E a dor excruciante que o Senhor sofreu na cruz foi por mim e por você. O nosso nome está marcado na memória eterna do Senhor. Porque o nosso nome já era conhecido. Efésios 1, nós já tínhamos sido predestinados desde antes da fundação do mundo. O Senhor foi morrer por aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus. É como se na cruz Jesus olhasse para o Pai e dissesse: Pai, eu estou morrendo pelo Gesiel, porque o Senhor escolheu Gesiel. Eu não vou morrer pelo Manuel, que o Senhor nunca escolheu. Estou morrendo pelo Gesiel. Estou morrendo pelo Jean. Estou morrendo pelo Anderson. Estou morrendo por aqueles que o Pai me deu, e nenhum desses, a não ser o filho da perdição, se perdeu. Nenhum deles. O Senhor se lembra de nós. Nosso Senhor e nosso Rei recompensará os justos, os seus servos, em seu reino eterno. E a recompensa é pautada na nossa fidelidade. Não por nosso mérito, mas pela resposta fiel e amorosa ao chamamento do Senhor. Quarta reflexão. Ainda dá tempo de se arrepender. Os pecados precisam ficar para trás. É necessário passar do lado de ser um ímpio inimigo de Deus para irmos para o outro lado e sermos amigos e servos de Deus. Nenhum de nós pode fazer isso por mérito próprio, por meios próprios, mas o Senhor nos dá essa condição. E se você sentir isso no seu coração, é porque Ele está chamando você. Esse é o único meio de estar resguardado pela eternidade, enquanto o justo juiz sentencia aqueles que foram seus inimigos em vida. Ele sentencia alguns e premia outros. Bem-vindos, apartai-vos. São dois grupos. Finalmente, tenhamos coragem suficiente para servir ao Senhor com zelo, cuidando desde já das coisas da eternidade. Não tente começar a cuidar das coisas da eternidade quando chegar a eternidade. É para começar agora. E como é que a gente faz isso agora? Sendo fiel ao Senhor, adorando ao Senhor de modo zeloso, com plena devoção ao Senhor, num prenúncio daquela que será a nossa adoração eterna. Até porque, meus irmãos, Cristo não morreu só para a gente não ir para o inferno. Cristo morreu para honrar a vontade do Pai e resgatar aqueles que o Pai tinha escolhido, poupando esses da ira vindoura do Senhor.
O bônus é a salvação. A salvação não é o motivo, é o bônus. O motivo é satisfazer a ira justa de Deus contra o pecador, aquele que se converteu pelo chamamento do Senhor. Amém? Eu falei que foi um capítulo mais complexo, né? Levei mais tempo também. Vamos inclinar nossa fronte, vamos orar.